nossa aula hoje nós iremos falar sobre os agentes externos da Terra. Mas afinal, que agentes externos tão esses que tem no planeta e que muitas vezes nós não percebemos? Esses agentes externos eles vão começar a ajudar a fazer a forma do relevo. Como que é essa forma do relevo? Os agentes externos são a água, o vento, o calor, o frio. E, consequência disso tudo, nós vamos ter dois principais, que é o intemperismo e a erosão. Lembrando que todo esse processo também há um fator muito importante, o ser humano. O ser humano vai fazer com que as ações na parte externa da Terra comece a ter algumas configurações. E lembrando também que nós vamos ter os animais e as plantas, para ter toda uma característica do relevo. As características que as formas de relevo irão ter, principalmente na parte externa da Terra, vai desencadear principalmente pela quantidade de água. A quantidade de água que há num lugar e não há no outro, vai fazer com que esses processos eles sejam mais rápidos ou mais demorados. Mas lembrando que todo esse processo não é tão rápido. Em alguns lugares é mais rápido, outros lugares são mais devagar. O intemperismo é o processo de desagregação e podemos dizer que a rocha começa a se fragmentar. Ela começa a ficar cada vez menor, ela começa a ficar com pedaços menores. Nós temos 3 tipos de intemperismo, que cada um vai ter a sua característica, lembrando também que esse intemperismo ele é necessário para a dinâmica da Terra. Nós temos o intemperismo químico, nós temos o físico e nós temos os seres vivos. Lembrando que cada um vai ter a sua característica própria. Mas vamos falar primeiro sobre o intemperismo físico. Como é que é o intemperismo físico? As rochas, elas são de um tamanho maior e elas, com o seu processo de erosão, ela começa a se chocar uma com a outra e ela começa a perder o seu tamanho. Lembrando que pode ser do calor, do frio e principalmente a água, que vai fazer com que ela comece, os seus grãos começam a ficar menores e elas começam a ficar mais fracas. Um exemplo clássico que nós temos no intemperismo físico ou mecânico é o choque entre elas, principalmente em rios, onde elas estão muito próximas umas das outras e vai depender da quantidade de água, principalmente do rio, a força que o rio tem para começar a mover uma com a outra e elas começam a se chocar. Então elas vão começar a ficar mais arredondadas. Um exemplo que nós temos é aquelas pedras de rio. As pedras de rio, geralmente ou normalmente, elas são arredondadas. Por quê? Por causa do choque que há entre elas, fazendo com que as pontas delas elas se percam, ou elas vão se partir, e elas começam a ficar arredondadas. Uma pela força da água e a outra pelo choque. E lembrando que nem todas as pedras são iguais. As pedras, algumas rochas maiores, algumas rochas menores. E esses tipos de rochas é exatamente pela força da água e pelo choque que elas se chocam entre elas, que vai fazer todo o tamanho que ela tem. Já o intemperismo químico vai ser a decomposição e a dissolução das reações químicas nas rochas. Ou seja, quanto mais calor estiver na região, mais rápido vai ser a reação dessas reações. Como nós temos alguns exemplos, as rochas no litoral do Brasil, ou no litoral dos outros países. Por quê? Porque ali, com a maritimidade, com o calor e com a força das ondas, vai fazer com que aquela reação química que há dos minerais na rocha vai acontecer mais rápido, fazendo com que a rocha ela comece a perder a sua durabilidade devido à água e devido ao calor, e ela começa a se decompor, ela começa a se fragmentar em pequenos minerais, até em pequenos pedaços da rocha, fazendo com que aquela rocha que era grande, que tinha uma força muito grande e ela era compacta, ela começa a fazer o quê? Ela começa a diminuir o seu tamanho e ela começa a perder
a sua força e fazendo que aí muitas vezes ela começa a se quebrar, não tendo uma resistência muito grande. E no intemperismo dos seres vivos é onde, por algum momento ou por alguma forma, algum ser vivo conseguiu se desenvolver naquele local, que geralmente é entre as rochas, que pode ser uma planta que conseguiu crescer entre as rochas, também pela infiltração da água, que fez com que a abertura dessa rocha aumentasse, e também como nós podemos ter alguns animais que fizeram ali seu local de morada, como nós temos pássaros, répteis e outras formas de vida. E lembrando que a junção dos seres vivos, o intemperismo dos seres vivos é a junção entre o químico e o físico, fazendo com que dê condições adequadas para os seres vivos conseguir se adaptar e viver naquele local. Alunos, estudem, façam as atividades, leiam a apostila. Qualquer dúvida, mande uma mensagem para o professor. O professor está doido que isso tudo acabe logo. Boa semana e tchau.